Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Afinidades. Aqui nós falamos um pouco sobre os projetos da Sociedade Bíblica do Brasil que produzimos com parceria para algum ministério, né? Os projetos de afinidade são bíblias personalizadas, Novos Testamentos, alguma literatura que nós fazemos e entregamos direto para um ministério de acordo com a necessidade ministerial ali presente e está entre os projetos que mais gostamos de fazer, porque aí a gente consegue acertar direitinho qual é a necessidade ministerial ali presente. E hoje estamos aqui com o reverendo Bruno Taioli. Seja muito bem-vindo, muito bom tê-lo aqui. Obrigado, uma honra. E com a Geu Gouveia, nosso coordenador. Obrigado, é um prazer enorme estar com o pastor Bruno, que tem uma história linda e assim, como Deus conduziu. Eu estava me lembrando agora há pouco, quando ele veio aqui, a gente iniciando o projeto, e a gente foi para uma sala de reunião, ele nem estava entendendo nada, e nem eu também, só que Deus estava já preparando. Nós oramos ali, eu, ele e a esposa, e foi um tempo assim de Deus, né? Dali para frente as portas se abriram, o projeto saiu, e o Bruno está aqui hoje. Eu fico muito feliz, ele é do meu coração, Deus sabe disso. Então, estou muito feliz com essa entrevista, eu acho que vai ser muito proveitoso. E a gente começa apresentando um pouquinho, Bruno. Você é pastor aqui da equipe da IP Alpha, Igreja Presbiteriana de Alphaville, da IPB, mas você desenvolve projetos por São Paulo. Explica pra gente. Hoje eu faço parte da equipe da Igreja Presbiteriana de Alphaville, da IP Alpha, em um quadro de pastores que eu cuido de plantações. Então, uma das plantações que eu sou responsável é a Igreja Presbiteriana do Rio Pequeno, que é dentro de uma comunidade, na favela do Sapê. E é muito legal trabalhar lá, é uma igreja barra projeto social, barra apoio comunitário. Então, lá é um polo da própria comunidade, ou seja, é um centro social. A igreja que se transforma, né, naquilo que a sociedade precisa. Então, ali é um centro social, horas um centro cultural, e lá eu sou responsável por aquela plantação e sou pastor também auxiliar na igreja de Aldeia da Sé e capelão carcerário. Eu trabalho dentro do sistema carcerário já desde 2007 e essa é uma outra paixão minha, né? Muito bom. E o que traz o Bruno aqui hoje é falar um pouquinho sobre o Skateboard Bible, ou a Bíblia do skatista. Como é que a gente chama ela aqui? Então, a gente chamou ela de Skateboard Bible no início, até para você, porque é um projeto que ele rompeu as barreiras nacionais, mas ela é carinhosamente chamada, né, de Bíblia do Skate. Bíblia do Skate. A Bíblia do Skate aqui. A Bíblia do Skate, ela tem um encarte inicial, eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês, depois a gente consegue colocar no vídeo também. Ela tem um encarte inicial que conta histórias. Explica pra gente o projeto. Isso. Então, vamos pro Gênesis. Isso, né? Do início. O Gênesis é sempre bom. E como a Geu, né, estava falando, eu me lembro que eu vim aqui na Sociedade Bíblica para comprar a Bíblia. Por quê? Porque a pedido de um patrocinador meu, eu fui skatista, então, eu ando de skate desde 1975. Na ocasião, em 2015, eu estava fazendo, né, aí cumprindo uma trajetória de 40 anos dentro do skate. Então vamos lá, faz as contas, né? Eu começo a andar de skate, eu sou de 69, eu sou skatista desde 75, então em 2015 eu cumpriria 40 anos de esporte, ali, de vida dentro do skate. E a gente realmente vive, é uma cultura que não é assim, fala, é um esporte, é um hobby, Não, você é produto do meio que vive e eu sempre fui produto desse meio. E aí eu vim para cá porque um dos meus patrocinadores, que era da madeira, né, do shape de skate, falou, não, nós precisamos fazer um model comemorativo. Eu falei, mas... Não, eu preciso. Eu falei, mas vai vender shape meu, né? Não, vai ser legal. Eu falei, tá bom, então você quer vender um shape, um modelo comemorativo, né? A gente vai pôr lá, pastor Bruno Taioli, 40 anos de skate, e eu quero pôr uma Bíblia
em tudo, porque eles envelopam, fica envelopadinho no plástico. Eu quero pôr uma Bíblia aí nos skate shoppings por aí. A pessoa vai adquirir, se quiser, né, um shape e vai ganhar uma Bíblia. E foi isso que eu falei, não, fantástico, legal, isso tudo no meio secular, né? E aí eu vim para a Sociedade Bíblica e conversando com a Ionice lá no balcão, que é uma querida, e começa com ela, né? Eu estava falando o porquê que eu precisava comprar 5 caixas de Bíblia, naquela brochura, né? Aquela Bíblia normal, e eu queria pôr uma Bíblia inteira, eu não queria pôr só um evangelho, E aí ela falou, por que você não conversa com a Ageu, que parece que eles estão pensando em alguma coisa, e aí ela me liga, desce o Ageu, né, e fala, pastor, a gente precisa conversar porque a gente tem um projeto de afinidade, a gente queria fazer, e a gente tem sido requisitado para fazer uma Bíblia nesse meio, nesse conteúdo skate. Vem, você pode conversar, eu ouvi falar de você, blá, 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 blá. Eu falei, tava eu e minha esposa ali, eu pego o meio de... Nossa, aconteceu exatamente como o Ageu falou, ele nos conduziu até uma sala, fechada, lacrada, como essa, com ar-condicionado. Eu olhei pra minha esposa e falei, ó, se começar a sair um arzinho na fumacinha, vão matar a gente. Vão pegar isso, né? Não respeito. Falei, meu Deus, daqui a pouco ele chega e fala, e ele tava todo social, eu assim, né? Ele falou, vamos orar? Eu falei, vamos, porque eu acho que daqui eu não... E aí começa, olha, você não faria, você teria condições de fazer, e eu tudo falando sim, não tinha condições nenhuma, né? E depois ele ainda me sai assim, a gente precisa levantar um recurso para isso. Aí assustou. Eu assustei. Eu falei, e qual valor? Né? E aí ele me chega com um montante na época, que era a primeira edição, precisa desenvolver capa, e essa capa foi muito legal, porque essa capa aqui, quem fez foi um fotógrafo amigo meu, que é um dos melhores fotógrafos de skate do Brasil, que é o Alisson. E o Alisson, a gente foi fotografar essa capa lá em Guaratinguetá, né? Fomos atrás, e esse é o céu mesmo, não é filtro. Tanto a capa, a lombada e contra a capa é o céu. Né? Ele mandou eu segurar o skate na cabeça assim, pra fotografar, e essa é a capa. E aí eu saí com um valor que era um absurdo para mim, eu não tinha, aí falei, olha, vamos orar e Deus vai prover, e saindo daqui realmente, eu e minha esposa orando, e ela falou, vamos fazer, a gente vai pagar a primeira edição. Falei, beleza. E aí eu falei, como pagar, né? Ela falou, não, vamos vender o carro. Eu falei, esse carro? Ela falou, é. Eu falei, esse carro não é seu. Ele falou, é seu? Eu falei, não, é do banco. Esse carro, ele foi financiado. Bom, ou seja, a gente conseguiu lá fazer uma manobra, conseguimos quitar, refinanciamos o carro, colocamos um valor no cheque, no final fechou a conta e a gente fez, Deus proveu. A gente não tinha, era exatamente o valor do cheque especial que eu tinha naquela época, 2015, e a gente usou aquele valor. E a Bíblia, o projeto original dela não é para ser vendida, a gente não foi nas igrejas vender Bíblia. Nós fomos nos skate parks, nos campeonatos de skate, eu quando ia competir, os skatistas cristãos quando iam competir, iam para um evento, eles levavam. Então eles me pediam, pastor, manda uma caixa para mim que eu tenho. Falei, cara, mando, toma, né? Aí tinha que ainda pagar envio, né? Os caras, então era incrível. Mas essas Bíblias chegaram no Brasil todo, fora do Brasil, e fez teve uma grande repercussão, porque em todos os eventos de skate, esses eventos que você vê hoje, Olimpíadas, esses eventos mundiais, Campeonato Mundial de Skate, Street League, então todos esses eventos daquela época, eles tinham alguém lá presenteando alguém com uma Bíblia. E o intuito era esse, dar uma Bíblia de presente para esse público gigantesco. Então, desculpa se eu me estendi, mas esse é o início. Ótimo. Né? E já tinha esse encarte? Já tinha alguns testemunhos? Nós tínhamos, mas eu comecei a correr atrás de pessoas que eu conhecia. O primeiro que eu contactei foi o Dennis Martinez, que é um skatista californiano, amigo meu. É um dos primeiros skatistas do mundo, é um Z-Boy. E o Dennis, ele tinha acabado de aparecer e tudo assim, tudo certinho, né?
tudo vai aparecendo, parece que é Deus por um orquestrando acaso, ali, né? Aquelas cristocidências, mas não tem nada, acasos não existem, né? Pra gente, então tudo providencial. O Denis tinha acabado de sair numa reportagem no off, na revista, no programa off da televisão, que estava bombando o programa off. E a produção do programa off entrou em contato comigo e falou: Brunão, você precisa, né, falar com o Denis, mas sem saber o que estava acontecendo. O Denis, falamos de vocês têm história muito parecida, vocês também foram, ele também era membro de gangue, e vocês têm um passado... E eu já conhecia o Denis, porque é um skatista, né, mundialmente conhecido, campeão mundial de 1977, 78, e eu já tinha trocado algumas vezes, mas nada profundo, e passei a conhecer o Denis. A gente passou a fazer, de certa forma, traçar, né, esse projeto juntos lá com o pessoal da Califórnia, que eu também conhecia, que é o Steve Cavaleiro, que é o Christian Rossoy, os outros, Brian Sumner, os outros skatistas que são cristãos estão aqui nesse conteúdo também. E todos, o Ed Elgueira, então todos eles, na hora que eu fui conversar, fui fazer uma reunião, uma videoconferência, falei, cara, eu estou fazendo esse projeto, ele falou, é para a Bíblia, ligado à Sociedade Bíblica do Brasil, uau! E eles pesquisam, eles vão atrás de tudo e tá certo, tem que ir. E eles viram a dimensão que a Sociedade Bíblica, a seriedade que a Sociedade Bíblica trabalha e a possibilidade de pôr uma Bíblia no nosso meio. Que hoje você consegue ter um tamanho, uma dimensão do que é o meio skate. Mas nós temos aqui em torno de 8,5 milhões de adeptos ao skate só no Brasil. Olha só. Só no Brasil. Fora os simpatizantes. Fora o garoto que hoje você olha no pé dele, ele está com tênis de skate. Esse é um simpatizante, ele mal sabe, mas ele tá com um Half Cab, que é o tênis da Vans mais vendido, que é do Steve Cavaleiro, que está na Bíblia. Olha só. Entendeu? Então tudo se conecta. Então quando você vê um garoto com um tênis daqui, você fala, cara, você sabia que o cara que é o... Desenvolveu, o cara que é o profissional, que tem esse modelo, tá aqui. Dá uma olhada nisso. E até hoje a gente vem desenvolvendo esse bom relacionamento com todos os skatistas, né, que voluntariamente deram o seu testemunho e são histórias maravilhosas. Né? A gente tem skatista aqui profissional, inventor de manobra, que hoje é pastor sênior em um ministério em Palm Springs Desert. Então, é muito bacana. E é muito bacana ter o acesso à vida deles. A gente conhece eles na pista. O consumidor dos conteúdos na internet conhece eles de revistas, de programas, de campeonatos, mas não conhece ele em casa, talvez. E aqui você conhece a intimidade, o ministério, né? E o profissionalismo que ele tem. Muito bom. Incrível, né? Todo esse envolvimento na época, parece que foi tudo muito rápido, e não foi. Né? Eu via o Bruno, assim, às vezes, Serginho, está quase pronto, e reunindo o grupo, né? E eu pensando, meu Deus, como é que vai ser isso? E direito autoral, né? De imagem, era tudo muito novo para a gente aqui na SBB, e para ele também, porque ele sabia que tinha que gerar todas essas questões. Mas quando o projeto ficou pronto, e o Aldemar que fez a arte, né? Foi. O Aldemar foi brilhante, e o Aldemar começava a me mostrar páginas, né? Eu falei, cara, mas está ficando muito louco. Eu nunca vi nada igual, né? A gente tem a Bíblia do surfista, mas era muito diferente do surfista. Então, eu falava, Bruno, terminou? Vamos imprimir? Não, calma, ainda tem uns 3 aí. eu querendo apressar. Quando saiu, cara, e assim, o Bruno, ele tem uma coisa fantástica, né? Eu sei que ele prega e às vezes ele usa o skate na pregação. Isso aconteceu no fórum aqui, quando ele palestrou. Tinham muitos pastores ali, acho que eram 1.500 pastores, e ele entrou com o skate em cima do skate, e aí a galera ficou assim, os pastores ficaram chocados. O que é isso? No meio de um fórum de ciências bíblicas, esse cara no skate aí, o que está acontecendo?
E foi incrível, porque assim, depois eu fiquei ouvindo ele falar que foi a alguns presídios nos Estados Unidos e ele entra com skate, e isso deixa a comunidade presidiária assustada. Não é natural o pastor chegar com um skate. E ouvindo ele pregar, assim, a forma como ele... Eu sei que Deus já hoje deixou ele bem mais preparado, mas assim, encanta, né? Porque é um evangelismo diferente. Eu vejo pastores que trabalham com jovens, mas o diferencial de você ser um atleta reconhecido, ter atraído tantos profissionais no skate que são muito conhecidos internacionalmente, e lançar uma Bíblia é desafiador e, ao mesmo tempo, a gente vê que Deus está o tempo todo dirigindo, abençoando, trazendo oportunidades maiores, e eu acho isso fantástico, fantástico. Muito bom. Então, Bruno, as primeiras, a distribuição foi feita por meio dos atletas, dos skatistas. Foi, na realidade, todas. Nós, o intuito, né, da Bíblia era ser uma Bíblia que você pode dar de presente para alguém que não é cristão, ou, né, nunca pegaria numa Bíblia convencional, talvez, né? Então ela quebra um pouco, até pela identidade visual, pelo formato, diagramação, por todo o conteúdo inicial. Nós não começamos... então, a primeira página é proposital, né? Você tem a história do skate. Então o que a gente conta? A história do skate desde os anos 60, onde começa a surgir o skate na Califórnia, até os dias de hoje. Então, as histórias foram... As pessoas que estão aí, os depoimentos, a gente tem o depoimento do Sandro Dias, do Mineiro, né? Os depoimentos que estão dentro da Bíblia são todos ali muito bem encaixados, um acaba dando sequência no outro, então coisa que só numa Bíblia pode acontecer. Então você tem 64 páginas nessa primeira edição que saiu de um conteúdo muito rico, que, como o Ageu falou, demorou mais de um ano para ser recolhido, direitos autorais. Foi isso, né? Primeiro onde eu achava o dinheiro para fazer, depois eu fui me preocupar com o resto. E foi acontecendo. E elas começaram a ser, quando as primeiras chegaram, as 2.000 primeiras Bíblias que chegaram, eu não vi praticamente, porque eu fui num encontro de skatistas nossos, do Ministério de Skate aqui no Brasil, e eles falaram, cara, eu preciso, e acabou ali as 2.000. E foi muito rápido. E elas chegaram na mão de pessoas que deveriam chegar. Então a gente tem diversos testemunhos, né? A gente tem testemunho em Belo Horizonte, em Guaratinguetá, no Rio de Janeiro, em Salvador, Santarém, no Pará, dessa Bíblia, entendeu? De meninos falando assim, eu nunca imaginei que eu iria ler a Bíblia. E quando eu comecei a ler o encarte, por que o fulano de tal, por que você falou que a razão da minha existência eu achei aqui dentro, né? Que tinha um rolê de skate dentro da Bíblia. Aí os caras, você não sabia? Não sabia. Daqui a pouco eu vou te contar que é um dos únicos esportes bíblicos. Olha aí. Então a gente vai entender isso, então, todos esses ganchos, né? Todas isso que a gente faz para que ele chegue no conteúdo, não é na nossa história. Essa reportagem aqui, para quê? Para falar de nós, da sociedade bíblica, da Bíblia de afinidade. Claro, tudo isso eu acredito que tem coisa mais... O nexo de causa, o fundo é para que as pessoas cheguem nesse conteúdo, que são as Sagradas Escrituras, que é o que salva, o que traz a salvação, é o que é um meio, né, que a gente tem de alcançar Cristo. Então, é a nossa... E como é que você fez a conta fechar? Do quê? Tinha conta para pagar e você tinha uma distribuição muitas vezes gratuita. Como é que era isso? Cara, a conta sempre fechou porque, assim, primeiro que eu não tinha dinheiro. E se eu não tenho dinheiro para fazer uma Bíblia, o problema não é meu. O problema é de Deus. Não é verdade? A palavra, ela tem que chegar. Ela tem que chegar a esse povo. Ele nos deu a direção. Então,
Esse é um problema que eu me preocupei num dia que, quando foi minha esposa, falou assim, não, Deus vai prover. E as coisas foram acontecendo, acabou as 2.000, eu consegui um segundo com uma empresária, amiga minha, conversando, falando, eu levei a Bíblia de presente pro filho dela, que estava começando a andar de skate. Ela falou, cara, que legal, não sei o que, eu expliquei o projeto. Ela falou, eu queria mandar para não sei quem. Eu falei, acabou. Ela falou, como acabou? Eu falei, essa é a última, eu tô dando a minha pro seu filho. E essa empresa, ela falou, mas faz mais? Faço. Quero fazer. Gostaria muito. Quanto custa para fazer? Eu falei, tanto. Tá bom. Me dá não tinha Pix na época, né? Me dá essa conta. Eu falei, não, na minha conta não. É na conta da Sociedade Bíblica, paga direto. Eles vão emitir um invoice, vão emitir uma nota, você paga, nós fazemos um termo de doação e foi assim que aconteceu. Com as 2 outras edições, né? Que foi numa conversa e a pessoa, não, precisa, Bíblia não pode parar de se fazer. Eu também concordo com isso. Nós temos que rodar a Bíblia de afinidade. E é fantástico. A Bíblia de afinidade, ela tem um alcance, assim, e nós fizemos hoje, essa Bíblia, ela chega aí um número de quase 20.000 Bíblias doadas não, presenteadas, porque lá a gente não chega no campeonato de skate panfleta. A gente já chega, às vezes, com a dedicatória. Cara, eu tenho para tal pessoa, né? E fala, cara, eu tenho um presente para você. E até hoje, nunca, tanto eu como todos os testemunhos, depoimentos das pessoas que tiverem, presentearam a Bíblia, nenhuma falou assim, não quero porque é uma Bíblia, a minha religião, ou eu não acredito. Não, olharam, eu tenho testemunho de um menino em Belo Horizonte, por exemplo, que ganhou essa Bíblia no skate park, e aí numa comunidade lá em BH, e esse menino ficou tão tocado. Falou, cara, como assim uma Bíblia? E ele começou a ler. E aí 2 amigos dele, que eram os melhores amigos, que eles faziam algumas coisas erradas, falaram, cara, a gente vai fazer um negócio aí, você precisa vir com a gente. E ele falou, não vou. Não, mas a gente precisa, para dar certo, eu tenho que estar com você. Eles iam fazer, acho que um furto, alguma coisa. E ele falou, não, eu vou ficar aqui lendo. E ficou lá na pista de skate lendo a Bíblia. E esses meninos, eu recebi esse testemunho com muita tristeza, né? Alegria e tristeza é um mix de... que esses meninos foram fazer alguma coisa errada, não lícita, e acabaram sendo alvejados pela polícia. E esse menino, no outro dia, estava no velório, né? Com a Bíblia na mão. E ele não foi, porque... né? A palavra salva em gênero, número e grau, né? Então, depoimentos assim. E mais impactante é o cara que deu a Bíblia para eles. Porque não fui eu, foi uma pessoa que me pediu a Bíblia, ganhou a Bíblia, foi no skate park, viu, esses meninos viram o cara com a Bíblia ali na mochila dele, tava nem lendo, tava na mochila. O que é isso? É a Bíblia de skate. Nossa, me dá, preciso, não sei o que, ele deu a única que tinha. E esses testemunhos multiplicaram, foi um negócio espantoso. E elas são presenteadas. Então, esse presente é um presente que é grau zero, nível 0 de reprovação. Então, todo skatista, todo, o mais tatuado ao mais tranquilo, vai agradecer muito por ter recebido um presente desse. Incrível. Eu estava lembrando, não sei se foi na Itália, esse vídeo que o Bruno me mostrou, e o Bruno entrou na pista com uma camisa clerical preta e uma bermuda preta, e a molecada assim, olhando, que isso que esse padre está fazendo aqui? E ele fazendo as manobras, e aí ele para, entrega a Bíblia para um deles, e o molequinho abre assim, e ele fica chocado. E tinha alguém filmando, só que ele não sabia. Aquilo para mim, quando o Bruno me mostrou, eu falei, Bruno, isso aqui já responde tudo, né? Como Deus é maravilhoso, né? Assim, ele usa um cara que tem uma história no skate de forma muito simples, mas criativa, para aproximar do adolescente, que é difícil, né? O skatista, imagina, eu passo algumas pistas aqui em São Paulo, eu fico só olhando de longe, porque assim, eu fico pensando como é que você vai alcançar um jovem, né? Qual o instrumento que você vai usar?
E foi de uma forma... E ele falou, o Bruno mostrou as imagens, e eu fiquei olhando e falei, Bruno, mas foi tudo muito assim rápido, como parece. Ele falou, é assim mesmo. Então eu fico imaginando o que tem de imagens, né, que talvez infelizmente não puderam ser filmadas, mas de vivência, de história dele, que eu acho que é maravilhoso. Sem medo de errar, nós temos milhares, o tanto de Bíblia que foi dado de presente. Como a Gil falou, esse vídeo ficou, acho que, perdido na internet. Eu passei na hora, porque não fui eu que filmou, foi registrado. Eu estava voltando numa pregação, eu fui pregar numa igreja em Milão, porque nós tínhamos um projeto missionário, uma base missionária em Milão, que nós montamos, né, da IP Alpha aqui, que era dentro de um skate park indoor. Foi uma parceria, isso daí é uma história muito louca. São assim, a gente vê oportunidades, né, inspirado talvez por Paulo, quando entra em Atenas ali, vê o altar vazio e ganha ali e fala, cara, eu estou falando desse Deus para vocês. Então, aquilo foi uma oportunidade de falar para todo aquele público inatingível, né, de outra maneira. E a estratégia de estar se envolvendo num skate park secular, não é nada da igreja. É uma parceria que eu fiz com um skate park que estava meio abandonado. Eu falei, vamos, eu te ajudo a reformar. E era o único skate park indoor no local, num lugar que faz às vezes 5, 10 graus abaixo de zero e não dá para andar de skate no inverno, então vai todo mundo para dentro de um galpão andar de skate. E aí eu me homologuei como instrutor de skate e juiz dos campeonatos europeus, quando cheguei lá, pelo CONI, pelo Comitê Olímpico Italiano, e isso dava uma homologação para o próprio skate park. Eu falei, você usa a minha patente, né, e você me dá 2 dias por semana, os outros dias eu dou aula, você usa a minha patente para poder o seu skate park operar em ordem, né, em regra. E aí ele topou, e os dias que eu pedi era um dia que era fechado, o skate park que era domingo, e aí nós fazemos o culto lá domingo, que não chamava culto, porque tem algumas, é uma leitura de campo, né? Lá você fala pastor em alguns lugares na Itália é muito distante, porque menos de 1% da população é evangélica na Itália, né? Grande maioria hoje na Itália e na Europa é ateu, porque nem católico é. E esse público, né, se você chega para, não só para esse público, para boa parte do italiano do norte, por exemplo, e fala, vamos num culto, reporta algo oculto. Então, o que eles tinham proximidade? Eles perguntavam, mas o que você é? Eu sou um pastor. Para eles, pastor confunde com um pastor de ovelha mesmo. Que não tem afinidade, menos de 1% da população. E o que é um pastor? Eu falei, pastor é um padre mais reformado, um padre protestante. Então, e eles assimilavam. Então lá eu era como um padre protestante. Ok. E os nossos cultos, eles chamavam de missa. Tá tudo certo. Porque se você for pegar a origem da palavra, tá tudo certo. O envio. Paróquia. Chama do que quiser, mas chama. E com isso, foi muito interessante, porque às vezes, depende do culto, e a gente chegou a fazer culto lá com mais de 200 pessoas no skate park, coisa que possível nas igrejas na Itália, evangélicas, né? E aí, nisso daí, o que eu aproveitava? Eu aproveitava sim, eu ia de colarinho clerical, até porque na nossa igreja se usa, não tem problema, não é habitual aqui, mas é normal. Então eu ia de colarinho clerical porque fazia uma ligação para a mentalidade deles de uma estrutura de país católico, até porque eles me perguntavam qual que é a diferença. Muito pouca. A gente pode casar, por exemplo. Mas isso é legal. Então vem deles, entendeu? Você joga Cria uma ponte, né? É uma ponte que eles constroem. Não é que você constrói a ponte. Então, com a ajuda, você joga o material e eles constroem a ponte. E era isso que a gente fazia. E então lá eu era um padre protestante que andava de skate. E num desses cultos, a galera falou, vamos pra praça tal, andar para o skate park tal, no centro de Milão? Vamos.
E não dava para me passar em casa, me trocar. Eu fui com o meu skate, peguei o meu skate ali e fui com o colarinho clerical, com tudo e fui andar. Isso daí gerou um impacto lá, porque foi domingo, após o almoço, à tarde. O padre andando de skate. Assim, perto do centro de Milão, um padre, para eles, um padre andando de skate. Aí daqui a pouco um menino grita, né? Mamma, guarda, preta que skate. Então, olha mãe, o padre andando de skate. E aí foi todo mundo. E daqui a pouco a gente foi ver, tava uma session de skate, a session fritando. Né? Todo mundo andando de skate lá e um alambrado em volta lotado de gente vendo e filmando esse padre andar de skate, esse padre todo tatuado, né? E não sei o quê. E aí eu parei, quando eu fui embora, as pessoas vieram conversar, a senhorinha, mas como, né? Como isso pode acontecer? Eu falei, você vê Deus, né? E os seus mistérios. E foi fantástico. E isso acabou tendo uma boa repercussão, e essa daqui foi a que nós fizemos lá na Itália, que é um pouco maior do que a que a gente fez, porque também é uma oportunidade, a gente fez junto com a Casa della Bibbia, agradecer ao pessoal da Casa della Bibbia lá de Torino, na Itália, que é junto com a Sociedade Bíblica de Genebra, né? E nós fizemos a mesma Bíblia lá, e lá nós distribuímos mais de 2.000 delas, nós presenteamos mais de 2 skatistas, então os campeonatos estavam lá, a gente, né? Os skatistas que iam se convertendo, levando, presenteando com Bíblia. Eu tive a oportunidade de trazer todos os skatistas norte-americanos para lá. Isso foi uma repercussão, que nunca tinham ido esses skatistas desse nível, desse porte, para lá e para um evento que era nosso. Aproveitei alguns eventos de lá que tinha, né? E também fiz os nosso culto. Então, que legal. Bem legal, bem legal. E como é que você vê assim uma cultura que parece distante do evangelho, para quem olha de fora, e tão receptiva, tão sedenta a essa palavra? Como é que é? Para mim é simples porque eu venho desse meio, né? Eu esqueci de olhar para vocês ali, eu tô olhando sempre para eles, me perdoem, gente, que vocês estão assistindo, eu tenho que olhar para vocês. Vocês não... Então, olha só, não é uma coisa, a própria leitura do skateboard, ou seja, a própria leitura que nós usamos numa pista de skate. Então, como é que é um dia normal de um skatista quando ele vai para uma pista? Ou para um spot de skate, um lugar, pico de rua, né? Se ele chega lá e tem outras pessoas, é praxe, é cartilha. Eu vou lá, eu cumprimento, não conheço, mas eu cumprimento todo mundo. Beleza? Tudo jóia, tudo jóia. E assim os que vêm depois também vêm te cumprimentar. Existe um respeito para os skatistas mais velhos, antigos, a ponto de, depende do lugar que você está andando, se toda a galera do skate, eu boto o tail na pista. Bota o quê? O tail é a parte de trás, a rabeta do skate, na borda da pista, para descer, para fazer o drop. Então, quando eu boto ali, os outros mais novos, eles tiram e te dão passagem. Olha, então, toda essa leitura, ela existe dentro da cultura skateboard mundial. Nós temos um aperto de mão único. Então, que isso é mundial. Nós temos, então, esse respeito mútuo, e a gente tem um negócio que a própria Bíblia nos conecta, que é a comunhão em torno. Então, se você cai no skate, você vai ficar no chão? Não, você cai e levanta, né? Se eu não consigo levantar, eu sempre tenho um amigo andando de skate comigo que me ajuda. Se eu não acerto uma manobra, então uma coisa mais normal é você ir numa praça hoje, ver um menino, uma turma de garotos ou jovens com skate, num banquinho, ou numa guia, ou num corrimão, tentando uma manobra. 2, 3.000 vezes, parece. Tentando centenas de vezes até acertar. E quando ele acerta, ele não desiste até acertar. Então, quando ele acerta, a alegria dos que estão em torno é maior do que até a própria dele. Então, todo mundo comemora. Perdão. Num campeonato de skate, não tem um torcendo contra o outro. Esse é um dos únicos esportes que ali você está fazendo um campeonato, mas você não está torcendo para o cara cair e se machucar, como nos outros.
esportes talvez aconteça. Você está torcendo para você não cair e se machucar, porque o seu adversário não está ali, né, fazendo votos que você se dê mal. Porque realmente pode se dar mal. Então a gente é parceiro, a gente é colega de rolê, a gente, primeiro, a essência do skate, mesmo no campeonato mundial, você está num rolê, numa session de skate, e lógico, tem mais coisa envolvida, mas a busca ali, né? A verdadeira essência é o rolê entre amigos. É o desfrutar aquele momento entre amigos. Tanto que você assiste um campeonato de skate, quando o adversário acerta a manobra, você não vê o cara fazendo, agora eu estou, né, enrolado. Não, ele bate, normal, bate o skate onde tiver, faz barulho, vibra, joga o skate. Então isso já te reporta a própria palavra de Deus. Então você consegue ver o não desista, né? A esperança, a fé, tá tudo muito ligado, né? A gente costuma usar essas analogias que estão intrínsecas no skate, linkando a palavra de Deus. Então se você tem um momento de queda na sua vida, né, é sempre bom que sejam dois, né? Não desista, tenha fé, perseverança. Então tudo isso já está no meio do skate. E quando você fala que o próprio skate está na Bíblia... Estou aguardando essa história aí. Né? Então você tem o Ezequiel, né? Ezequiel, a visão de Ezequiel 1, né? Você tem aqueles 4 anjos descendo de um rodamuinho de fogo, né? Daquela nuvem, né? Fazendo um drop daquela nuvem, e debaixo deles, né? Aquele pedaço de madeira com 4 rodas. Olha aí. Uau! Depende da tradução, né? Ou da interpretação. E aí, para onde eles iam, as rodas iam com eles. Se eles pulavam, as rodas pulavam, né? Se eles iam para a direita, as rodas iam para a direita. Se eles iam... Por quê? Porque o espírito daqueles animais era ligado à roda. É um skate. Pra gente é uma leitura do skate. Acho que é uma brincadeira, né? Não é uma heresia. Mas a gente usa isso para brincar e para criar uma proximidade da Bíblia e mostrar que a Bíblia é algo tangível, alcançar, que eles conseguem brincar e alcançar, e não algo monótono, chato. Né? Então, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A gente viu essa menina levando isso nas Olimpíadas, né? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Um orgulho pra gente, uma menina skatista lá de São Luís do Maranhão, não, perdão, olha, eu estava errando, Imperatriz do Maranhão. Então, a menina que cresceu, a família skateboard dela, né? A Raíssa, poxa, um orgulho pra gente, porque começou a andar de skate e veio uma menina despontando, né? Dessa família cristã, fazendo os mesmos caminhos que a gente fez, pegando ônibus com dinheiro da família para ir no campeonato regional. Né? Eu achei lindo quando ela chegou pro prefeito com o que o prefeito queria. Falou, não, você não vai aparecer nas gravações porque você não pagou nem o ônibus para mim ir pro campeonato, quem pagou foi meu pai, e é isso aí. A família se envolve. Então, o que é skate hoje? Hoje é uma união de famílias que são apaixonadas, e quando o cara começa a andar de skate, você já vai ver. Ou ele vai andar para a vida toda, ou ele vai cair a primeira vez, se machucar, quebrar um osso pequeno e desistir, né? Porque você vai quebrar muitos ossos. E é da hora quebrar osso. É bom até para a própria calcificação. Hoje tem um estudo que se você quebra, alguém quebrou mais ossos, desenvolveu a calcificação e vai ter menos chance de ter osteoporose. Eu nunca vou ter, olha isso. Tudo depois de velho, quebrei clavícula outro dia ali. Não, brincadeira. Hoje você quebra muito menos, porque você... Fora equipamento de proteção, você tem pistas adequadas para a prática do esporte, uma evolução do próprio esporte. Então, hoje é difícil eu me machucar. Muito difícil. E ando de skate até hoje. Olha aí. Então, de alguma forma, a Bíblia, essa Bíblia de afinidade, ela concretiza um diálogo possível que já existia no teu ministério, e que você, de alguma forma, estimula outros cristãos que já estão no esporte a desenvolver com essa ferramenta, né? Muito bom. E futuro desse projeto?
A gente uma nova já está edição. esgotado, quem quiser hoje tem onde não procurar, não tem mais. Se faz uma experiência vocês aí, bota lá, Skateboard Bible. No Google. Compra, no Google. Tem um doido lá, eu não sei quem é, que tá vendendo, já vendeu uma. Ele acho que ganhou, porque ela não tá à venda, ela não foi vendida, tá? Então, tem um cara que tá vendendo por R$250. Olha isso. E vendeu uma. Já tinha duas. Então não tem para vender, esgotou, não tem já há algum tempo, tanto igreja, ministério, como a galera do skate. Eu tenho assim, uma lista acho que parando de contar, o Alisson tem essa lista lá, que é o nosso fotógrafo, que é um grande apoiador. Bruno, desculpa, não tem um ministério do skate, né? Não é uma... Não. É uma rede Você tem informal. vários ministérios de skate que trabalham no Brasil que são muito legais, gosto muito. Você tem o Christian Skaters Brasil, né? Você tem Cristo na Base, né? Vários ministérios aí, a Vida sobre Rodas. Então você tem vários ministérios, várias comunidades do skate que se denominaram assim, umas já bem organizadas, como essa que eu falei, né? Mas o meu não, o nosso não. Na realidade, isso é uma ferramenta que atende todos. Atende ministérios, atende o cara que não sabe o que dar de presente para um amigo dele, esse cara é cristão, um amigo não, e ele gostaria de dar uma Bíblia, mas o cara nunca vai pegar. Então essa é a Bíblia para dar. Né? Uma mãe, um tio, uma irmã, ou seja, né? Faz umas contas rápidas. Nós temos aí quantas Bíblias? Nós fizemos quase 20, sei lá, milhares de Bíblias, mas a gente tem 8,5 milhões de pessoas ainda para dar. Sim. A gente fez 1% da população, então, fora as pessoas que gostariam de ter uma Bíblia, sim, fora os depoimentos que tem dentro, que são fantásticos, né? Fantásticos. Então, no final dela, você tem, por exemplo, por onde começar a ler a Bíblia, você tem um tutorial, né? De como, né? Por que livro começar, o que é a Bíblia. A Bíblia é um apanhado de 66 livros, ela conta um pouco a história, né? Da Bíblia. Então, e essas histórias que estão aqui, né? De pessoas como tem a minha, né? Então, de pessoas como Rossói, Elgueira, Martínez, que são a história do skate e contam a história como a Bíblia transformou a vida deles. Né? Então todas essas histórias te jogam para a Bíblia, todas elas têm citações, você vai procurar na Bíblia. Na minha história você tem diversas citações de momentos da minha vida que eu fui lá na Bíblia e tá lá o endereço que você vai procurar e vai achar, porque continua, a Bíblia não muda. Né? A gente tem um projeto de afinidade que é um encarte. Mas a Bíblia é Bíblia, não é que a gente troca a palavra lá brincando ali da parte, né? Lá em Ezequiel 1, não tá a tábua, não tá escrito skate, né? Mas as rodas não tá escrito, né? Que é o rolamento, né? Não. Então, é que a gente faz essa brincadeira, mas a Bíblia é Bíblia. A Bíblia é a tradução da Sociedade Bíblica do Brasil, né? Que é o conteúdo é um conteúdo mais lido, atual, acessado, é a Bíblia, né? Ô Bruno, e uma pergunta que a gente faz normalmente para os nossos convidados é como é que a Bíblia entrou na sua vida? Eu acho que ela entrou em vários momentos importantes, né? Você pode citar algum ou alguns? A Bíblia, hoje ela entra em tudo, eu acordo de manhã sem ter o meu devocional matinal, a minha leitura bíblica assim, faz parte não é que faz parte, a Bíblia é na minha vida, então, mas ela chegou, a primeira vez que eu tive uma Bíblia, eu ganhei uma Bíblia. Então, daí vem tudo isso também. Eu não era cristão, nem andando de skate eu estava mais, porque eu fui um dependente químico. Tem minha história no YouTube, procura lá, Pastor Bruno Carvalho, você vai ver. Eu tive um passado de mais de 20 e poucos anos de droga, envolvido com uma série de coisas erradas, que a própria droga, né, um abismo puxa outro abismo. E eu, no final assim, da minha vida, da minha esperança, de tudo,
eu dei um grito assim, eu falei, Deus, pra que você me fez, se é que você existe? E um mês depois desse grito existencial, eu estava numa igreja, a convite de uma pessoa que eu tinha conhecido, uma moça de um grupo de jovens. Eu conheci um grupo de jovens numa igreja. Um mês depois, por ter conhecido esse grupo de jovens, eu fiz essa pergunta. E um mês depois eu pedi ajuda para eles. Falei, eu preciso de ajuda, é uma história longa. Eles me falaram, olha, se você quiser, a gente vai para a igreja hoje. Você não quer vir com a gente? E essa moça falou, você não quer vir para a igreja com a gente? Eu falei, igreja, né? Não queria, não, pra te falar a verdade. Mas, por quê? Porque eu tinha ouvido falar de uma outra igreja, que era uma igreja que eu nunca tinha entrado. E a gente julga, a gente né, rotula a igreja, a gente julga a Bíblia. A Bíblia é um livro como outro qualquer. Lê. Se você acha que a Bíblia é um livro normal, leia. Né? Pergunta pra gente como se lê, a gente vai te instruir. Né? E depois você tira suas próprias conclusões e continua achando que você tem que achar. Mas não pode falar de um material que você nunca acessou. Né? Então, a Bíblia e a igreja, para mim, era algo que eu não queria estar. Porque me falaram mal. Né? A igreja é um lugar de gente bitolada. Né? Os crentes é tudo... É o subaquinho santo. Né? Aquele subaquinho santo. Os caras andam de paletó. Né? As minas nem se maquia mais, né? Andar com aquele saião, a crente dos 3 coques, porque também não se depila mais, 1, 2, 3. Olha. Era o que falava pra mim lá fora, e é um absurdo. Porque quando eu acessei a verdade, quando eu acessei tanto a igreja como a Bíblia, porque isso não tem como, se você acessar a igreja e não acessar a Bíblia, aquilo não é igreja. Né? Então tem que ser junto. As duas vêm junto, não depois, muito tempo depois que eu estudo, não, é no mesmo dia. Então, quando eu acessei, eu vi que não era nada daquilo. E naquela noite que eu fui convidado por essa moça, por esse grupo de jovens, eu tive um primeiro acesso a uma Bíblia, porque vamos abrir o texto, e alguém leu um texto que estava falando, né, que hoje eu sei onde está, mas ele falou assim, alguém está cansado da vida que está levando? E gostaria de entregar esse fardo, a sua vida completamente a Cristo, né? E eu falei, eu quero. E ali começou a minha caminhada, eu comecei a andar com aquela galera, eu ganhei uma Bíblia daquela galera, uma Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil, que eu lembro até hoje. Era uma Bíblia capa preta, normal, eu andava com ela, eu lia ela, deixava no carro, e quem tinha dado foi essa menina é minha esposa hoje, há 25 anos atrás. É a Paty, porque eu era louco, não era burro, né? Burro não foi, podia ser louco. Aí a Paty me deu essa Bíblia e falou, esse é o seu manual de instrução. Você quer saber por que você foi feito? Você quer saber quem é você de verdade? Leia a Bíblia. E eu comecei a ler. E eu lembro que eu não só lia como eu comia, porque eu tinha dores, né, abstinência, então eu mordia a Bíblia e às vezes me ajudava, porque eu ficava na igreja, mordia a Bíblia mesmo. E ela ficou toda mordidinha, né, eu tinha aquele maior carinho por aquela Bíblia, marcava as coisas, passou, depois de uns 5 anos que eu tinha aquela Bíblia, não sei o quê, um skatista, sem vergonha, vagabundo, falou, pô, você tem uma Bíblia? Eu falei, tenho. Pô, eu não tenho Bíblia. Não, mano, perdi a Bíblia, eu não sei vergonha. Aí falou, pô, quando você puder, me arruma uma Bíblia. Toma, você pega a Bíblia pra você. E ele foi embora com a minha Bíblia. Olha. Com aquela Bíblia que eu mordi, com aquela Bíblia que eu li, que eu anotei. E era um skatista profissional, né? Em um campeonato. E ele ficou com a minha Bíblia. Eu falei, cara, esse foi mais uma coisa, né? Olha só. Muito legal. Que bom. E nunca mais larguei a Bíblia, nem vou largar. Aí por isso agora você anda sempre com Bíblia, se alguém pedir, você já tem. Eu sempre tenho Bíblia, sempre. Porta-luva, mochila, sempre tenho Bíblia para dar. Quando a gente tem a Bíblia do skate, aí é festa, né? É caixa no porta-mala. Ageu, últimas considerações. É isso. Projeto de Bíblias personalizadas, que a gente chama Bíblia de Afinidade, ele atrai ministério, atrai pessoas, atrai jovens com a Bíblia.
E se você tem algum projeto e está sonhando com esse projeto, procura a Sociedade Bíblica. Eu estou aqui, tenho uma equipe preparada para atender e eu tenho certeza que Deus vai fazer acontecer e vai abençoar muitas vidas, assim como a vida do Bruno, da família dele. São histórias lindas e eu estou sempre ouvindo cada vez mais. Hoje, quando ele chegou, eu falei, rapaz, Deus é maravilhoso, né? A gente aqui se conversando e falando do que a Bíblia faz na vida da gente. Então é um convite que eu queria fazer para que você criasse esse momento com a gente, para a gente juntos fazer um projeto com a Bíblia de Afinidade. Pastor, muito obrigado. Se quiser deixar seus canais, onde é que as pessoas te encontram? Me encontra na pista de skate. Não, gostaria muito de encontrar na pista de skate. Mas no Instagram, Pastor Bruno Taioli, Pastor Bruno Taioli. Lá você tem todos os meus contatos. Eu acabo seguindo todo mundo que me segue. Eu não entendo esses negócios mil, então eu tenho lá não sei quantos mil, eu também sigo não sei quantos mil. Tá tudo certo, porque eu acho que a pessoa é mais importante do que eu até. Então, me segue lá, me pergunta. A gente está com um projeto novo que a gente gostaria de emplacar, que é a Bíblia, uma Bíblia um pouco mais condensada dessa Bíblia do skate, né? E a gente está conversando com vocês, com a Sociedade Bíblica do Brasil, para que essa Bíblia possa atingir mais frentes, né? Ou seja, ela possa não estar só na lojinha da Bíblia, lá na lojinha da igreja, como ela pode estar no e-commerce, como ela pode estar nos eventos sendo doadas, né? Que esse é o projeto inicial, que ela fosse presenteada. Então, que você pudesse ter acesso a essa Bíblia, né? Que possa presentear outras pessoas e que a gente também possa presentear. Então, é isso. A Bíblia, ela é a nossa regra prática de fé. Ela é inerrante, ela é suficiente, ela está aí. É a palavra de Deus. Então, é o melhor presente que eu já ganhei. Esse foi o presente o melhor presente da minha vida e é o melhor presente que você pode dar. É uma Bíblia para alguém. Muito bom. Então a gente encerra a nossa conversa agradecendo muito a presença aqui do Bruno Taioli, do Ageu Gouveia e a sua que nos assistiu até aqui. Deus abençoe você, espero encontrá-lo novamente em uma outra oportunidade. Um abraço.